Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 15º episódio do Rico Podcast. Hoje eu tô com uma pessoa sensacional aqui, uma das nossas autoridades aqui de São José dos Pinhais. Ele é vereador por São José. Eu vou dar um review aqui, ele vai falar mais sobre ele, enfim, mas ele não é um cara super gente boa e não é qualquer um aqui não. Olha só, Samuel Pinheiro é vereador de São José dos Pinhais, atualmente exercendo seu segundo mandato, vai exercer agora o segundo mandato. É pastor da Vida Plena, criado em 2006, isso? Instituto Vida Plena, criado em 2006. Instituto Vida Plena. É formado em administração de empresas e pós-graduação em gestão pública. É isso aí? É isso. Bom, Samuel, na verdade eu vou deixar você se apresentar, né? Porque eu aqui... Quem sou eu para apresentar você? Seja bem-vindo ao Rico Podcast. Obrigado, Cristiano. E aí, galera, tudo bem? Então, meu nome é Samuel Pinheiro. Hoje estou com 48 anos, sou casado com a mesma mulher por 29 anos. Sou pai do Simon tem 26 anos e também agora vai fazer 2 anos que eu ganhei uma filha, a Sabrina, que é a esposa do meu filho. Sou aqui de Curitiba, porém fui adotado por São José dos Pinhais, uma boa parte da minha vida já vivo aqui. Sou empreendedor, sou empresário, sou pastor também, ali na comunidade Vida Plena. Tive a honra de ajudar a construir o Instituto Vida Plena e me tornei vereador aqui na nossa cidade de São José dos Pinhais. Pela graça de Deus, estou indo para o meu segundo mandato. Já tenho uma experiência nessa área aí, portanto, quebrar a cabeça, bater a cabeça e aprender como que funciona a política. E tô aí hoje para a gente trocar uma ideia sobre vários assuntos aí. Eu tô à disposição também. A galera, se tiver mais perguntas, manda pergunta aí que a gente está à disposição. Legal, tô feliz que você está aqui. Fiquei feliz que você aceitou o nosso convite, porque a gente já, por outros negócios, a gente já tá conversando aí, né? Mas com a agência aqui. Mas enfim, primeira pergunta que eu queria saber de você. Samuel, o que faz um vereador? Porque você sabe que muitas pessoas não sabem, né? O que é que faz um vereador? Qual é a função de um vereador numa cidade? Você sabe que isso, Cristiano, é uma coisa até sugênere. O pessoal pensa, não, o vereador é para dar uma cesta básica, dar uma dentadura, um caminhão de terra. Você não tem ideia dos pedidos que eu recebo como vereador aqui na nossa cidade. Mas o vereador, de verdade, a função do vereador, ele é do legislativo. Nós temos 3 poderes, pelo menos, constituídos, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. E dentro do legislativo, a função do vereador é legislar, criar leis, é também fiscalizar as obras e as secretarias do Poder Executivo, é também propor obras, propor alguns programas. Dentro dessa fiscalização, ele pode tanto fiscalizar contratos como a própria ação do Poder Executivo e propor leis que venham sempre olhar para a coletividade. Ele pode até fazer alguma ação de forma social, sim. Eu tenho alguns companheiros meus de Câmara que o forte deles é assistencialismo. Sim. Eu penso que isso é uma maneira de você ajudar o próximo, porque também o vereador é para ajudar o próximo, mas eu decidi junto com a minha equipe que o nosso mandato seria um mandato de resultado. E o resultado não é para resolver a vida de uma pessoa, mas sim da coletividade. Sim. É, de alguma forma, ajudá-los a que eles encontrem dentro do poder público, dentro daquilo que os programas da própria prefeitura, seja municipal, seja do governo do estado, seja do governo federal, elas possam sair deste lugar de extrema pobreza ou de necessidade do poder público e buscar, né, o seu crescimento, tanto profissional, o desenvolvimento pessoal. Então, lá no nosso gabinete, a gente sempre fala que o não até pode existir, mas tem que saber como dizer o não para a pessoa. Então, claro, se a pessoa ela vem buscando, que eu quero uma cesta básica e tal, a primeira coisa que eu falo para ela, olha, se eu te der uma cesta básica, primeiro que isso pode configurar até crime eleitoral, porque eu estou comprando você através de uma cesta básica. E vocês devem receber muitos pedidos. Mas inúmeros. Diariamente a gente recebe vários pedidos. Uma coisa assim que as pessoas pensam, que o vereador, ele tem uma agência de empregos. Sim. Porque ele acha que ele tem infinitos cargos que pode aí contratar muitas pessoas. Portanto, se você quiser trabalhar aí, talvez não seja o caminho buscar um vereador, porque ele é limitado. Não tem, vai no Cine, né? E sempre quando as pessoas vão lá buscando uma vaga, eu sempre ofereço 2 coisas. A primeira coisa é as vagas que estão disponíveis no Cine, passo o endereço do Cine, passo o contato do Cine.
Mas também ofereço que as pessoas entrem em um dos nossos grupos de emprego. Nós recebemos várias demandas. Um grupo de emprego. Eu fiz um grupo de emprego. Hoje o WhatsApp até pode ter um grupo maior, né? Mas eu tô da época que era só 256. Sim. Então eu tenho 4 grupos. Hoje a maioria dos grupos tem mais de 250. Eu tenho um grupo quase com 800 pessoas lá. Só para ajudar nessa. Eu recebo várias vagas, tanto do Cine como de outros meios, RH e empresas. Um trabalho interessante. Porque mais uma vez eu tô ajudando a população, mas eu tô ajudando dentro daquilo que, sendo o intermediador, né? Porque o vereador também tem isso, ele recebe as demandas da população. Eu posso também, como vereador, fazer indicações de obras para o município. Não quer dizer que eles vão atender, e nem sempre atendem, mas a gente está como representante, porque eu fui eleito para representar o povo. Porque a ideia é que todas as pessoas tivessem o direito também de votar nas leis. Sim, claro. Mas não tem como ela sair da sua casa, por isso ele elege os seus representantes. Então o vereador, assim como o deputado estadual, o deputado federal, o senador, ele é um representante da população. Viu? E como que é o caminho para chegar até ser eleito? Porque eu imagino que não é fácil. Sim. Quantos vereadores participou da última eleição? A dessa foi 370, quase 380 vereadores. Nossa. Candidatos. Candidatos, né? É muita coisa. E desses foram selecionados 21 vereadores que se elegeram. Então, realmente é uma seleção extrema. Não é fácil, ela depende sempre da vontade popular, então é por voto. E nem sempre é o que tem mais voto que entra. Sim, com certeza. Se eu falar para você da minha experiência, né, já entrando nesse assunto. É interessante. Você, quando foi a primeira vez que você... Então, a minha primeira experiência de urna foi em 2012. Em 2012, a gente decidiu que gostaria de entrar nesse projeto, até porque eu já fazia muito pelo social, por conta do Instituto Vida Plena. O que startou você falar assim, puxa, eu preciso estar lá? Eu sinto primeiro que isso para mim é um chamado. Sim. Né? Eu vivo por propósito. E o meu propósito sempre foi de ajudar as pessoas, sempre foi de construir ou melhorar a vida das pessoas de alguma forma. Tanto que eu uso isso no empreendedorismo, né? Sempre ensinando as pessoas a empreender, ajudar elas a encontrar um caminho para ela gerar a sua própria riqueza, subir de vida e tal. Só que eu ajudava muitas pessoas por conta do Instituto Vida Plena. E aí a gente percebeu que, como instituição, a gente era muito limitado. Eu ajudava muitas pessoas, como pastor também, no aconselhamento, seja ela emocional, seja espiritual, e seja financeiro, ajudando as pessoas a encontrar o seu caminho. E aí a gente percebeu que sem o poder da caneta, era limitado até onde a gente poderia chegar. Sim. E aí foi quando eu fui candidato, né, a vereador, em 2012, foi uma das minhas maiores votações, eu tive 2.011 votos. Naquela ocasião, teve quem se elegeu com 690 votos. E eu com 2.011 votos não me elegi. Porque quando você entra num projeto como esse, Cristiano, você não sabe como que funciona. Então, exatamente. Você não sabe a regra do jogo, entendeu? Isso é uma coisa que não dá pra entender, né? Hoje eu entendo muito claro isso. Sim, mas... como você leu ali, hoje eu sou pós-graduado em gestão pública. Sim. Só que só o estudo não vai te levar a galgar lá. Você vai ter que ter na experiência. E aí a experiência é entender como é que funciona a regra. Sim. Né? E aí quando eu caí de paraquedas lá, eu entrei num partido que naquela ocasião era o PSD, que é hoje da atual prefeita, e fui para reeleição, era na época do Ivan, que ele estava indo para sua reeleição. Lembro. E a única pessoa que eu conhecia era a filha dele, que aí ela falou, conversa lá com meu pai e tal. Eu fui conversar com ele e tal, troquei uma ideia e acabei entrando nesse partido mesmo, não sabia nem como é que funcionava essa questão de partido, e de forma, assim, quase que inimaginável, eu tive mais votos do que vereadores eleitos. E eu acabei ficando no primeiro suplente e tirei 2 vereadores eleitos. Tive mais votos que eles. Então, e não me elegi. E explica por que você não se elegeu tendo mais votos. Vou resumir. Existe algo dentro da eleição que é chamado de coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral é a soma de todos os votos válidos das pessoas que efetivamente foram votar, dividido pelo número de cadeiras. Isso gera um número mágico. Sim. Na nossa realidade aqui deu 7.300 mais ou menos o coeficiente eleitoral. Daquela tinha dado 6.000, acho que um pouquinho menos até de 6.000. E aí a somatória desses votos de todos os candidatos do partido ou coligação, na época poderia coligar, agora não pode coligar mais, tem que dar mais do que esse coeficiente, vamos colocar um número fictício, 5.000 votos, para gerar a primeira cadeira. Certo. Aí ela entrega a primeira cadeira para todos os partidos disponíveis que conseguiram esse número de votos. Mas tem um partido que, grosseiramente, deu 10.000 votos e o coeficiente era 5, ele já gerou 2 cadeiras. Sim. Deu 15.000 votos.
Ele já gerou 3 cadeiras, de forma automática. E depois ele vai para repescagem, que é a segunda rodada. Só que as regras, elas vêm mudando no decorrer das eleições. Tanto que se a mesma regra que foi nessa eleição fosse em 2012, eu estava eleito em 2012. Se fosse em 2016, que foi a minha segunda opção, minha segunda oportunidade de eleição, eu tive 1.611 votos, quase o dobro de candidatos, tinha quase 600 candidatos, e ainda assim, com essa votação, eu não entrei, porque o nosso partido não coligou com nenhum partido. Entendi. Só que se fosse na regra atual, eu também estaria eleito. Né? E daí, em 2020, eu vim como candidato, e novamente, e foi o momento mais difícil da minha vida, que a gente pode entrar nisso também, que foi o momento que eu peguei o Covid, e foi o momento que foi o momento mais crítico da minha história, né? Onde os médicos declararam a minha morte, onde ligaram para minha esposa, dizendo que eu estava morrendo, eu estava lá, eu completei 29 dias internado, desses 14 dias eu estava em coma. Eu fiquei desenganado, não tinha chance nenhuma de sobrevivência, mas pela graça, isso foi bem na época da pré-campanha, quase entrando na campanha. Meu Deus. E foi algo muito, assim, sobrenatural, porque com os médicos mesmo, decretaram a minha morte. Eles falaram depois que eles só esperavam no outro dia para avisar a família que eu tinha morrido. E foi a época, no início da pandemia, que não tinha nenhum tipo de tratamento, era só paliativo, só cuidava ali da higiene, mas não tinha um protocolo definido ainda. E foi naquele momento que acabou acontecendo algo muito tremendo mesmo, que foi a união de várias pessoas crendo na minha cura, começaram a orar, a rezar. Eu recebi orações de várias partes do Brasil e do mundo. Fizeram até uma carreata para frente do hospital. Nossa. Fizeram uma vigília na frente do hospital. E através daquela ação, e também pelo propósito de Deus na minha vida, eu tive um encontro muito forte com Deus. Então, me fala mais então. Eu achei... É uma situação muito difícil. Eu posso dizer para você, Cristiano, que hoje eu entendo o que é ter vida e o que é não ter vida. Eu já passei por várias situações na minha vida, mas nunca eu tinha passado uma situação como essa, de você tentar respirar e não conseguir. Era mais ou menos assim. Isso foi em 2020, um pouquinho antes do Dia dos Namorados, e aí eu começo a ficar, não estava muito legal. Minha esposa, ela também estava com Covid, aí ela testou positivo, e aí eu levei ela pro médico, depois ela voltou, e daí eu comecei a passar mal, daí ela me levou pro hospital, acabei voltando para casa, e em casa eu comecei a sentir, assim, uma certa fadiga, e não conseguia respirar, até, eu moro num sobrado, né, até que chegou o momento, essa era mais ou menos umas 10 e pouco da noite, ela estava no quarto, eu embaixo, eu desci assim, e não conseguia respirar, e aí foi um momento que eu encontrei força, não sei de onde, e eu chamei ela, Silvia! Eu gritei assim. Caramba. Aí ela desceu, ela falou, o que tá acontecendo? Eu falei, eu não tô conseguindo respirar, não tô conseguindo respirar. Aí eu falei, chama a ambulância e tal. Daí ela chamou a ambulância, demorou quase uma hora pra chegar. E quando chegou, me levou pro hospital direto. Chegando lá, já me levaram pra dentro. Não tinha vaga no hospital. Isso que eu tava na rede particular. Tá. Não tinha vaga. Tava difícil na época. Todo sobrecarregado. Porém, a médica da ambulância simplesmente colocaram na maca, jogaram lá pra dentro e falaram, o negócio é o seguinte, ele já tinha sido atendido aqui e tem uma lei de retorno que vocês têm que receber. Entraram na ambulância e foram embora, me deixaram lá. Só que eu tava com uma febre altíssima, eu tava com a oximetria com 60. Caramba, já tava... Eu tava indo já, porque o ideal é acima de 90. Sim, claro. E aí já me levaram, já me botaram na máscara, soro. Você já chegou em estado crítico. Já cheguei em estado crítico, pulmão tomado e tal. Só que não tinha vaga. E aí até conseguir a vaga, eu fiquei da meia-noite, que foi quando eu dei entrada, até o meio-dia do outro dia, né, do dia seguinte, para encontrar uma vaga, aí fui transferido para o Sujizal, aí fiquei lá, cara, logo que entrei, já entrei para UTI e lá fiquei. Fiquei, a médica vinha, conversava, os médicos vinham. E como que era o clima? Assim, na verdade era muito tenso, porque eu via pessoas morrer do meu lado. Sim. Eu via pessoas que entravam e daí já não saíam mais, e aquela coisa de correria para lá e para cá. O psicológico? Imagina, né? Imagina o que a gente tava passando ali. E daí naquele momento a médica vinha e falava, Bom, Samuel, você não tá respondendo, não tem o que a gente fazer, nós vamos ter que te entubar. Eu não tinha nem noção do que era entubar. Se hoje eu soubesse o que é entubar, eu não tinha permitido me entubar. Sim. Porque é um tubo, Cristiano, desse tamanho mais ou menos, de uma grossura bem mais grossa do que esse dedo, que coloca, vai lá no teu pulmão, aquele negócio e tal. E ela falou, vou ter que te entubar. Eu falei, então me entuba.
A última vez que eu conversei com a minha esposa, eu peguei o celular, fiz uma chamada de vídeo ainda, quando eu tava na UTI, eles me deram o celular, depois me confiscaram. Eu falava com ela assim, Silvia, estão querendo me entubar. Só falava assim, Nossa. eu não sei o que fazer. Daí eu falava, então tchau, tô indo. Caraca. Foi a última vez que eu falei com ela. E aí aí me entubaram. Daí foi quando entra as experiências que eu tive. Acho que foi assim, tem muitas pessoas que eu também julgava essas coisas de falar de quase morreu Sim, e voltou, não vá para a lua, sabe aquelas coisas assim, aquelas coisas loucas. Só que para mim foi muito psicodélico, um troço muito louco, assim, sabe? Resumindo, eu naquele momento que eu tinha que escolher se eu queria voltar ou subir, porque eu tive essa oportunidade. Eu tava dentro de uma caixa, era como se eu tivesse numa caixa de inox, assim. Muito louca essa visão. Como se tivesse uma câmera olhando de cima para baixo, eu deitado assim no chão, e aí eu olhava ao mesmo tempo, tinha uma porta do outro lado, e eu olhava o meu caixão, e o pessoal ali falando, aquelas coisas que falam em velório. Ele era tão legal, não sei o quê. Nossa. O pessoal chorando e tal. E ao mesmo tempo eu olhava o meu corpo ali, e daqui a pouco eu ouvi uma voz. E a voz dizia, Samuel, você quer voltar ou você quer subir? Cara, até hoje me arrepia, porque foi uma voz que poucas vezes, eu diria que só mais uma vez eu tinha ouvido uma voz parecida com aquela. E essa voz perguntava, você quer voltar ou você quer subir? Aí, cara, passou um filme na minha frente. E a gente sempre escuta essas coisas, né? Sim. E eu achava que era pira esse negócio de passar um filme e tal. Mas pra mim foi real, eu vi o meu casamento, eu vi o nascimento do meu filho, eu vi várias coisas acontecendo e tal. Daqui a pouco eu ficava pensando, puxa, mas se eu morrer, vou estar de boa, vou estar bem melhor do que sofrendo aqui, né? Mas por outro lado, eu não vou ver meu filho casar, meu filho fez 2 anos agora de casado, né? Eu não vou pegar meu netinho no colo, eu não vou ver a transformação que eu quero ver pra minha cidade e tal. Não, mas será? Vou deixar a patroa bem, eu tenho um segurinho de vida, vai estar tudo certo e tal. Mas era aquela luta, assim. E ao mesmo tempo que eu falava comigo mesmo, começou uma guerra de LEDs dentro daquele lugar. Piscavam umas luzes coloridas e umas luzes brancas. As luzes brancas era como se fosse a vida tentando iluminar aquele lugar, e as luzes coloridas era como se a morte estava tentando me tragar ali. E eu escutei de volta aquela voz. Naquele momento entra uma médica, e ela vinha com uma seringa na mão, assim, não entendi o porquê daquilo, mas ela foi próximo do meu pé, que ia colocar uma injeção no dedão do pé. Era como se aquilo era para consolidar, para ter certeza que eu estava morto mesmo. Sim. E daí eu vi aquela voz de novo, perguntando assim, você quer voltar ou você quer subir? Naquela hora eu falei, eu quero voltar. E aí, cara, entra um homem de branco e toca no ombro dela e fala, não toque nele, que ele precisa voltar. Cara, aquela imagem some e eu começo a ser perseguido, e era só visões mesmo, coisa louca, assim, bem psicodélica, assim. Eu pulava de prédio, eu levava tiro, levava facada, Nossa. E era a luta do meu corpo tentando sobreviver. E aí, isso passou um tempo ainda, né, até eu me recuperar. No 15º dia, era o dia que tinha que fazer a traqueostomia aqui, porque o protocolo é que no 15º tem que fazer, porque senão danifica a traqueia. Caraca. No 14º dia, cara, de uma forma milagrosa, eu acordei. E aí, obviamente que não foi tão fácil ainda, porque eu tinha perdido 10 quilos, eu tive que reaprender a comer, eu tive que reaprender a andar, eu tava usando fralda, eu tava com sonda. Então foi uma experiência assim surreal. E foi bem exatamente no momento da campanha. Então eu não pude fazer campanha em 2020. A única campanha que eu fiz foi pela internet, eu fiz 2 ou 3 reuniões com 10, 15 pessoas, e Deus me deu a graça de eu me eleger com a minha menor votação, 1.579 votos. Em 2016 foi 1.611, e em 2020 1.579 votos que me elegeu, que eu tô completando agora. É um propósito. Voltei uma nova pessoa, né? Eu era muito impetuoso, muito arrogante, e eu vejo que isso foi importante também para meu desenvolvimento. Entendi. Para entender que as pessoas são mais importantes do que coisas. Eu sempre era focado só no propósito, só em fazer. E aí a minha personalidade, né? Eu estudo muito personalidade, e eu sou colérico sanguíneo. E o meu temperamento, né? E esse meu temperamento faz eu ser um trator, passar por cima de tudo, porque eu tenho um objetivo. Sim. Só que ao mesmo tempo, quando você entende isso, você entende que a viagem, ela é talvez mais importante do que o destino. Sim.
Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. E as pessoas geralmente não prestam atenção na viagem. Não. E às vezes elas passam e deixam no meio do caminho uma marca ruim. É, Porque ela tá tão focada no objetivo dela, no propósito dela, e tá tudo bem você estar focado no seu propósito. geralmente as pessoas estão olhando ou pra frente ou pra trás. Nunca ela curte a viagem mesmo. Exato, exato. Você sabe que tem muitas pessoas, Cristiano, que elas vivem muito do passado. Isso traz uma ferida muito grande. E tem outras, e aí quando vive do passado, é a depressão. Sim, Quando ela vive no futuro, é a ansiedade. é E verdade. aí ela perde o principal, que é o presente que Deus nos deu, que é o próprio presente. Sim, Esse dia aqui, ó, não vai voltar mais. sim, com Esse certeza. momento que a gente está tendo aqui não vai voltar Não, mais. é A verdade. gente pode ter outros, mas não Mas esse aqui. não esse. E Esse aí é o único. muitos não sabem aproveitar isso, cara. Esse é o único e nem que a gente refaça tudo novamente não vai ser Não igual. vai ser igual, não vai ser igual. Então, e essa experiência, Cristiano, me fez ver a vida de uma forma diferente. Hoje, tudo que eu faço, eu faço com um propósito, né? A gente, logo que eu assumi lá no gabinete, reuniu a equipe e a gente começou a pensar assim, qual o motivo da nossa existência aqui? O que a gente vai fazer no nosso gabinete? E a gente criou uma identidade do nosso gabinete que nós colocamos, que eu sou gente que se importa, não se conforma e que transforma. Legal. Isso foi a nossa identidade. Então, Sim. tudo que eu vou fazer, todos os meus projetos de lei, tudo que os eventos, que a gente faz muito evento lá na Câmara, várias coisas que a gente faz, sempre eu coloco. Será que isso está dentro do que nós estamos Sim. construindo aqui? Será que eu Interessante. estou me importando com as pessoas? Será que eu não estou me conformando com o status quo da pessoa ali? Se dá para mudar alguma Sim. coisa? Será que está gerando uma transformação? Legal. E a partir disso a gente constrói o que a gente está construindo até agora. E falando em efetividade, como que eu cobro um vereador? Onde que eu vou? Porque geralmente, pro eleitor, de 4 em 4 anos, aparece todos os políticos, né? Enfim, tá na luta deles, buscando, e depois eles somem, que é um problema. Que, inclusive, a gente já conversou sobre isso. Sim, Você sabe que isso ele é um mal que precisa ser curado ainda. Porque, infelizmente, a leva dos políticos mais antigos, eles acham que a eleição é aqueles 45 dias ou o ano eleitoral. Muitos ficam 3 anos e meio sem fazer nada, Sim. sem aparecer, sem divulgar o que está fazendo, ou efetivamente não estão fazendo nada. Sim. E aí, naquele último ano, ele decide fazer alguma coisa. Tem até aquele videozinho, né, que sai das sepulturas lá. Eles ressuscitam no ano eleitoral, aquela exatamente. coisa toda. Quando, na verdade, se você fizer o teu trabalho de forma constante, que é o que a gente trouxe para dentro do nosso gabinete, uma organização, um planejamento, você acaba fazendo uma prestação de contas continuada. E aí Sim. as pessoas começam a ver você de uma maneira diferente. Então, mas aí volta no propósito que você falou, porque geralmente a grande maioria não é assim. Não é, não. Não pensa dessa forma. Não pensa. Então, de fato, eles não têm muito o que mostrar. Eu acredito que sim, né? Eu posso falar do que a gente está fazendo. Sim, né? claro. Mas, eu tô falando de fato, como eleitor mesmo. E é a verdade, porque é fácil, você me perguntou, né? Como cobrar. Tem várias as maneiras de você cobrar. Uma delas é você participando de forma ativa da política, que é indo lá nas sessões, terças e quintas. Se você não consegue ir lá pessoalmente, tem as transmissões ao vivo pela TV Câmara. Hoje eu estou vice-presidente da Câmara, então a gente sempre incentivou isso, que é a participação popular. Porque o próprio eleitor, no final das contas, ele também é culpado. Primeiro, porque se a tartaruga está em cima do prédio, está em cima do poste, alguém colocou ela lá. Sim, com certeza. Alguém colocou, porque ela não sobe sozinha. Sim. Se o vereador foi eleito, porque alguém colocou ele Sim. lá. Só que aí muitas pessoas votam e também esquecem durante 4 anos. E aí só vão lembrar que tem o vereador na época da eleição. Isso também tem que fazer essa meia-culpa. Sim. Mas tem outros meios, rede social, a própria visita aos gabinetes, trazer o vereador mais para perto. Mas eu confesso para você que a culpa maior é do próprio vereador, Sim. que não se deixa ou que se torna inacessível. Isso, Ele exatamente coloca uma barreira onde não atende, você vai ter que falar com o assessor, mas com o vereador você não pode. Isso é uma coisa que a gente não trabalha dessa forma também. E isso eu sei, isso realmente eu sei. Como que você atende lá? Tô falando, pessoal, porque de fato eu sei que é bem acessível. Mas a maioria dos vereadores não são acessíveis. Não então, por isso que eu tô dizendo, como cobrar um vereador? Porque não é assim, de fato existem as formas de você, mas e daí para conseguir chegar? Entende? Esse é um problema. Só que eu vou te falar, né? Existe um quarto poder
eu falei dos 3 poderes, né? Executivo, legislativo e Sim. judiciário, só que a força popular, Sim. a mídia, né? O terceiro setor, essa força que emana do povo, se tem uma coisa que político tem medo é do povo. Sim. Né? A gente já teve algumas votações difíceis lá na Câmara e que, às vezes, para poder aprovar alguma coisa, eu mesmo já tive que levar gente para a Câmara para fazer pressão popular para que os vereadores fossem a favor de um projeto bom. Isso também tem, né? Eu aprendi que na política ela não é sobre leis, não é sobre você fazer o bem ao próximo, ela é sobre ego. Sim. Porque lá é um show de horrores, é um ego de um querendo aparecer mais do que o outro. E aí aprender a lidar com egos, eu acho que é o maior desafio da vereança e do mundo político. Porque, na verdade, eles estão mais interessados em resolver o seu problema, e aí quem é o pai da criança, Já chegou um momento, tinha um projeto bem importante, que eu achava muito importante, e que, como eu comecei a falar sobre o projeto, eu já recebi um monte de resistência. Falei, como é que eu vou fazer? Eu preciso resolver isso aqui. Peguei o projeto debaixo do braço, coloquei todos os vereadores como coautores do projeto e fui gabinete por gabinete, falando do projeto, falando, não, você é muito importante nesse projeto, sem esse projeto sem você não vai acontecer e tal, você quer ser meu coautor aqui, assina aqui e tal, pá. Resultado, Sim. eu era o autor do projeto com 20 outros coautores, todo mundo assinou o projeto, aí passou, foi aprovado e no final das contas quem foi beneficiado é a população. Sim. Então é muito a ver com ego, Inteligente, sabe? inteligente. É muito a ver com ego. E tem muitos que, não, mas o projeto é meu, como é que eu vou colocar outro como coautor? Sim. Mas se você de fato quer fazer a coisa acontecer, você vai se sujeitar, você entendeu? E aí é uma arte. Eu falo pra você que ser vereador, ser político é uma arte. Para poucos. Porque as pessoas, eu já vi muita coisa acontecendo lá dentro da Câmara que é assim, às vezes eu até brinco com algumas pessoas, né? Quer se divertir? Vai lá assistir uma sessão. Porque, de fato, eu já fui algumas vezes. Eu sei como funciona e eu sei que... que assim, as pessoas elas já têm uma aversão à política. Agora melhorou muito, sim, né? Sim. Se pegar de alguns anos pra cá... Teve a polarização, depois teve Lula-Bolsonaro, virou essa briga. Então as pessoas estão mais por dentro. Sim. Mas estão se politizando. Eu acho que a nossa democracia ainda é muito jovem, se comparado com democracias como os Estados Unidos. Nós somos muito jovens ainda, mas já está melhorando muito. Sim. Porque hoje se fala sobre política. Hoje, o almoço de domingo se fala sobre política. Muitos natais brigados com... Gente, o negócio é o seguinte, fica um recado aí, tá? Tá chegando aí final do ano, Natal, esquece esse negócio de política aí, gente, vai falar de outra coisa. Não vai brigar também, porque o Atlético foi rebaixado, não entra nessa pira não, gente. Aproveita o Natal, que é um momento muito especial. Não, e de fato, viu? E vamos lá. Você é empreendedor, você tem um projeto muito, muito legal, que eu acho que vai ajudar muito a saúde, e eu queria que você comentasse com o pessoal que está nos assistindo sobre o seu projeto. Na verdade, assim, eu trabalho em vários projetos, assim, né? De formação, eu sou administrador, fiz uma pós-graduação em gestão pública, eu sou corretor de seguros, corretor de imóveis também, e eu fui numa viagem para Bahia, em Vitória da Conquista. E lá eu conheci um pessoal que vieram me apresentar um projeto assim bem disruptivo, bem inovador, que é na área de saúde, né? É o Halsey Saúde. Até 2020 não era possível nem pensar, nem conceber algo assim. Por quê? Porque a telemedicina, que é o foco desse projeto, ela nem existia. Ela foi existir a partir do Covid, a partir da pandemia. O que é a telemedicina? A telemedicina é você, através do teu computador ou através de um aparelho de celular, você poder ser atendido por um médico na tela. Sim. E a telemedicina proporcionou isso. E esse projeto da Halsey é ela democratizar a saúde. É levar a saúde mais perto da população por um preço acessível a todos. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Dentro desse projeto, você tem desde plantão médico 24 horas, 7 dias por semana, 24 horas por dia, onde você na tela do seu celular, você clica aqui em menos de 5 minutos, o médico te atende na tela. E aí fica aquela pergunta, né? Das últimas 10 vezes que você foi no médico consultar, quantas dessas vezes o médico tocou em você? Eu diria para você que 99% quase
Foi só na conversa. Alguns nem olham. Nem olha pra você, ele fica assim, ó. E quando ele vai responder alguma coisa pra você, ele primeiro digita no Google pra saber o que tem que dar de diagnóstico. Aconteceu comigo isso. Então, pra você ver. Ah, que tristeza. E aí eu penso assim, ó, agora vamos falar numa comparação até com a saúde pública. O UPA, se chegar agora no UPA, lá tá uma fila de pelo menos 2, 3 horas. Agora para pensar, você ao invés de ficar na fila, você da comodidade do seu lar ou do seu trabalho, onde você estiver, você não tá legal, tá passando mal, tá com uma crise respiratória, tá com um desconforto abdominal, você não sabe o que fazer. Ao invés de ir pro médico, clicou ali, você é atendido. Em menos de 5 minutos você é atendido. O médico faz o diagnóstico, manda a receita para você no seu WhatsApp, no seu e-mail, no próprio aplicativo. Conseguimos pegar receita. E receitas recorrentes. Porque além do plantonista, dentro do aplicativo, ele ainda tem acesso a nutricionista, a educador físico, a psicólogo, você tem ainda capelão dentro dele e várias outras especialidades que é indicado através do clínico geral e você também pode ter o contato desse acesso a essa saúde que se você fosse contratar, por exemplo, hoje só um psicólogo, quanto você acha que sai uma consulta de psicologia? Uns 200 reais. Por aí, por aí, 200 reais. 200 reais. Um plano como esse, fosse para você hoje colocar um preço nele, você deveria pagar aí pelo menos uns 200, 300 reais por mês. Sim. Eu tenho plano de saúde e o nosso plano é bem carinho. Só que ainda assim eu estou preferindo usar esse sistema, porque eu tenho psicólogo, eu tenho todos esses médicos e eu pago apenas R$ 49,90. Isso que eu ia perguntar. Cara, é uma coisa 50 incrível. reais. 50 reais. 50 reais você paga. Na verdade, o preço dele é R$ 59,90 com o código promocional. Posso fazer um merchan aí? Oxa! Então, aí, ó, você que está assistindo, se de repente você quer saber mais, você vai abaixar o aplicativo da Halsey. É só chegar lá, é bem facinho até. Como se escreve Halsey? É H-A-U-S-E-Y. Halsey. Aí você vai baixar o aplicativo, tanto no Apple Store como também na plataforma do Google, e aí você baixa o aplicativo, você vai se cadastrar lá, e aí tem um código promocional, porque o preço real dele é R$ 59,90. Sei. Com o código promocional, você vai baixar ele e vai pagar só R$ 49,90, onde você vai ter acesso à saúde, e se você fizer isso agora, você já vai poder fazer a primeira consulta, e o que é legal, porque não é só essa questão do plantão, que já é fantástico, mas o que é legal é que eles fazem um acompanhamento de saúde. Isso que eu ia perguntar. Cara, é muito bacana. É muito bacana porque assim... Porque no SUS a gente não tem isso. Não tem, cara. Isso que me chamou muita atenção. Sim. Porque ali foi bem legal, porque no primeiro atendimento, que eu só consigo vender aquilo que eu compro. Sim. Né? E aí, quando eu recebi essa oportunidade, eu falei, cara, que troço fantástico, mas deixa eu ver se funciona mesmo. Porque tá muito, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Falei, cara, será que isso funciona mesmo? Aí a primeira coisa foi o teste do plantão. Eu tava lá no aeroporto, pronto para pegar o voo, um calor, um sol para cada habitante na Bahia. E aí uma dor de cabeça, uma sensação ruim. Falei, cara, será que funciona isso aqui? O pessoal me falando, testa aí e tal. Apertei ali 3 minutos, a médica me atendeu, me receitou e tal. Falei, cara, funcionou o plantão, bacana. Cheguei em casa, já tinha feito todo o cadastro e tal. Entra ali na primeira consulta, é uma avaliação. Cara, 1h e pouco de consulta, ela fazendo avaliação de toda a sua saúde, ela faz depois um programa que ele tem uma inteligência artificial por trás, enquanto o médico está falando, entre o médico e eu aqui, tem uma inteligência artificial que ajuda ele a tomar as decisões, e aí ele dá todo um tratamento. Daí ela me recomendou um nutricionista, porque eu tenho um projeto de vida que é bombadinho aos 50, eu tenho 48 anos, então tenho 2 anos aí para ficar bombadinho. Vamos acompanhar, pessoal. Acompanha a evolução, Samuel Pinheiro Oficial, você vai ver lá a evolução. Na academia eu já tô indo, já tá legal. E aí ela me passou para uma nutricionista. O nutricionista fez todo um cardápio tal, preparado para mim, me passou por um educador físico, porque os dias que eu não for para academia, ele me passou toda uma relação de exercício que eu posso fazer em casa. Então você que não vai para academia, não tem mais desculpa. O educador físico vai te ajudar também a perder peso, te dar um condicionamento físico. Me encaminhou para um psicólogo, porque eu contei toda essa minha história do Covid e tal. Falei que de vez em quando me dá umas memórias meio perdidas. E aí, cara, comecei a participar de cada um deles, me encaminhou para vários profissionais, já estou sendo atendido pelo psicólogo, e cada 15 dias eu estou tendo a consulta com o psicólogo, e eu não pago nada mais. Isso que eu ia perguntar, não paga mais nada? É só R$ 50? Só R$ 50, R$ 49,90 com o meu cupom. Sim.
Cara, é fantástico. Então, vale a pena você conhecer. A gente vai começar agora a fazer um trabalho bem forte, porque daí eu fui convidado pelo CEO da empresa para representá-los aí no Brasil todo. Hoje saiu a homologação da Halsey dos Estados Unidos. Oxe, que legal. Então, nos Estados Unidos, nós vamos atender imigrantes lá também, pessoas que hoje precisam. Eu morei 4 anos nos Estados Unidos. E lá vai ser um sucesso. Cara, vai ser fantástico. Porque lá a questão de saúde é. Então, hoje foi uma vitória na empresa lá, porque saiu a nossa homologação. Então, a gente vai poder atender nos Estados Unidos. Está fechando agora também de toda a Europa também. E agora a gente está numa tratativa para a África. Porque a visão desse CEO, ele é Fouad Saleh o nome dele. Ele é um médico cardiologista que tem uma visão muito missionária. Então, ele é muito de ajuda ao próximo. Sim. Ele faz ajudas humanitárias e tal. E partes do faturamento da empresa ele destina para ajudar as comunidades carentes. É uma coisa fantástica. E aí ele está fazendo todo esse projeto agora para a África, só para ajudar os imigrantes e os missionários que estão lá, que estão atendendo o pobre, que estão atendendo as pessoas que estão em dificuldade lá, e também para os moçambicanos, para aqueles que moram lá de fala português. Porque lá não tem acesso à saúde. Não tem. Então agora imagine o que isso vai ser. Vai ser revolucionário. Então, você que não conhece, entra lá, Halsey. Se você vai conhecer, você vai se espantar como funciona. E não perca o código, vou colocar aqui para você escrever aqui embaixo também, é 4A6C6F. Pronto, é só esse códigozinho. Com esse código, você vai obter o desconto lá e vai ser sucesso. E o desconto é vitalício? Vitalício. Quando você estiver vivo pagando, tá tudo certinho. Maravilha. É muito legal, cara. É legal porque você pode pagar tanto pelo cartão de crédito quanto por Pix e você tem acesso aí ao melhor da saúde aí na palma da sua mão. Muito bom, nossa, muito bom. Teu projeto é muito interessante, muito legal, vai ajudar muitas pessoas. Você falando me fez lembrar da história, eu estava lendo sobre o fundador da Unimed, e ele era médico, e a mãe dele tinha o sonho dele ser médico para ajudar as pessoas. Que legal. Igual você diz, o missionário. Aí, conforme foi passando o tempo, ele criou a Unimed. Que é uma cooperativa médica. Exatamente. E aí, a mãe dele falou, poxa, filho, você agora está atrás dessa empresa e a sua missão de ajudar as pessoas. Aí ele falou assim, mãe, agora eu posso ajudar muito mais pessoas do que eu ajudava com as minhas mãos. E essa mentalidade é bem interessante. É isso aí. Né? Legal. Bom, e você é pastor. Pois é, também sou. Você sabe que alguns anos atrás, eu recebi uma palavra assim, era um pastor amigo que veio de um outro país, e aí ele teve, sei lá, se a gente pode chamar aí, o pessoal que é mais ligado na espiritualidade aí vai entender um pouco o que eu vou falar, mas ele teve como se fosse uma visão, e ele via uma parede cheia de chapéus, e aí ele via que em momentos determinados eu pegava um chapéu diferente. E eu colocava um chapéu de engenheiro, de construção, pegava um outro chapéu disso, daquilo. Anos depois eu fui entender isso, porque eu também sou da área da construção, então comecei a minha trajetória profissional na construção civil. E de tempos em tempos eu percebo que eu preciso usar um chapéu diferente do outro. E é bem legal. E um dos chapéus é esse, de também ser pastor. Cara, uma das coisas muito loucas que acontece comigo que não dá muito para entender. Mas também sou pastor, né? Sou pastor e as pessoas até me perguntam, mas por que você não usou o nome de pastor Samuel? As pessoas reconhecem ou entendem que eu sou pastor? É uma pergunta que eu iria te fazer. Eu não tenho vergonha, pelo contrário, só que eu não quero fazer disso um muro que eu não consiga acessar outras pessoas. Sim. Hoje eu sendo vereador Samuel Pinheiro, até porque quando eu entro lá na Câmara, eu sou o vereador Samuel Pinheiro. Sim. Também sou pastor, mas eu sou vereador. Sim. Lá eu debato qualquer tema lá e sem problema nenhum. Mas eu tenho a minha fé e eu professo a minha fé, trabalho a espiritualidade, ajudo as pessoas a encontrar várias vezes, Cristiano, no meu gabinete, que é um gabinete político, já rolou muitos aconselhamentos, restauração familiar, pessoas que estavam com problemas de toda sorte, desde saúde, e no final eu faço uma oração pela pessoa lá, porque isso faz parte também do meu propósito, né? Deus me trouxe a vida para deixar uma marca em todas as áreas, né? Deus nos criou espírito, alma e corpo, e é por isso que a gente precisa trabalhar, ajudar as pessoas no seu espírito, na sua espiritualidade, também no seu corpo, né, na sua mente, nas suas emoções, na sua alma, né, que é as suas emoções, e também no seu corpo, ajudar ela a melhorar de vida no trabalho, dar outras oportunidades para ela. Então, sou pastor sim, hoje
Estou como pastor licenciado, eu pedi uma licença, continuo com meus ofícios pastorais, mas foi até engraçado, isso me permite contar. Claro. Logo que eu cheguei ali na Câmara, houve um momento ali que eu comecei a entrar em alguns embates bem ferrenhos por defender algumas posições daquilo que eu acredito, daquilo que eu defendo, e aí alguns dos meus colegas começaram a usar o nome da igreja. Começar a dizer, mas você é pastor, não sei o quê, e aí eu precisava falar mais alto em alguns momentos e tal, e aí começaram naquela onda, eu falei, cara, se tem uma coisa que eu preservo muito, é o cuidado para que a igreja não seja tocada, né? Sim. Pode falar mal de mim, cara, não tem problema nenhum se falar mal de mim, mas não vai falar da igreja, não vai falar de Deus, cara, não vai falar mal de Deus, não venha para isso, que daí eu me queimo, entendeu? Sim. Aí eu fui conversar com a nossa liderança, conversei com o meu pastor Márcio, que é o pastor sênior da nossa igreja, e eu falei, acho que é o momento de eu me licenciar, porque eu entendo que o meu propósito e o meu chamado está dentro da política, então eu vou continuar sendo pastor de ofício, de chamado, mas eu vou me licenciar de algumas atividades aqui, para não respingar na igreja. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque daí, cara, eu posso manter os meus posicionamentos e eu não vou, de maneira nenhuma, denegrir a imagem da igreja, não vou prejudicar a igreja. Mas continuo, sim, como pastor. A gente tem vários projetos. Fui o vereador também que mais propôs projetos na liberdade religiosa, na defesa da fé. Fiz projetos importantes agora, por exemplo, na época da pandemia, ainda quando estava na pandemia, todas as igrejas fecharam. Seja evangélica, católica, o centro espírita, Umbanda, tudo fechou por causa da pandemia. E aí a gente fez um movimento e foi exatamente essa lei que eu estou te falando, que eu chamei todos os vereadores como coautores para aprovar todos os serviços religiosos como essenciais. Sei. Porque foram as igrejas, sem denominação ou sem credo, não importa o credo religioso, que mais ajudaram as pessoas nesse momento. Sim, a igreja tem um papel fundamental. Social, é um papel, além de espiritual, social. Sim. Porque é as igrejas que tiram aquela pessoa que está na rua. Nós temos um trabalho fortíssimo de moradores em situação de rua para ajudá-los a sair dos vícios, das drogas. O governo não faz não isso tem capacidade. Que uma igreja faz. Não tem. Ele não tem essa capacidade. Também, eu diria que nem é tanto esse chamado dele. Ele deveria cuidar de outras coisas. Não ficar se metendo em coisas que não é para isso se meter. Não vamos entrar nessa agora. mas a igreja faz muito, cara. E daí era um momento que a igreja estava sendo sufocada. Como é que você vai dar uma cesta básica? Você tem que fechar a igreja. Como é que você vai ajudar o pobre? Como é que você vai aconselhar e tal? E aí, naquele momento, eu fiz uma lei, né? Que é lei e vai continuar sendo, se eventualmente acontecer uma nova pandemia ou até uma perseguição religiosa, aqui em São José dos Pinhais, as igrejas não podem ser fechadas por causa desse projeto de lei. Porque hoje todos os serviços religiosos, não importa qual o credo religioso, eles são essenciais aqui em São José dos Pinhais. Esse e vários outros projetos em defesa da fé mesmo. Agora, por exemplo, tem o Dia da Bíblia, que a gente comemorou agora, domingo agora, foi o Dia da Bíblia. Também é uma lei que eu coloquei no calendário oficial, Dia Municipal da Bíblia, que é lembrar a importância, porque a Bíblia ela é importante para todas as religiões também. Então, ela é um livro, não é à toa que ele é o mais lido, é o que tem maior número de traduções, é o best-seller dos best-sellers até hoje. Para quem não é religioso, é um manual de vida. Manual de vida. Não, e outra, ele também tem o cunho histórico. Então, se você não tem religião nenhuma, muito bem, leia a Bíblia só como questão histórica e cultural. Você vai ver a cultura de povos, é uma coisa fantástica. E a gente fez isso junto com o Dia Municipal da Bíblia, nós criamos uma experiência que é a Bíblia manuscrita. Que é a reunião de várias denominações que vão copiar, desde católicas, espíritas, né? A gente pegou uma das traduções da Bíblia, que é a tradução na linguagem de hoje, e aí você tem a oportunidade de transcrever versículo por versículo, desde Gênesis até Apocalipse, em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, com o Conselho de Pastores, com a Diocese aqui de São José dos Pinhais, e a gente uniu forças para transcrever, versículo a versículo. São mais de 3 mil versículos que a gente vai, mais de 30 mil versículos que vai ser transcrito. Na época da campanha eleitoral, a gente parou o projeto para que não confundisse, achando que eu estava fazendo o projeto por questões políticas e tal. Aí a gente falou, não, vamos dar um tempo aqui, e a gente vai retomar agora, no começo do ano, novamente, que é a Bíblia manuscrita. Depois isso vai ser validado pela Sociedade Bíblica do Brasil, nós vamos compilar ela, daí nós vamos fazer uma lei dando como patrimônio histórico e cultural de São José dos Pinhais. Daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, alguém vai lá encontrar o teu nome, se você participar, vai estar lá o nome do cristiano, qual versículo você escreveu, aí a pessoa vai lá, tá escrito com a tua letra aquele versículo. Que legal, então, que interessante. É um projeto muito fantástico. Muito legal. Vai dar muito trabalho ainda, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Viu? E me fala uma coisa agora, como vereador e como pastor. Sim.
existe uma linha tênue entre a política e... Porque na política é muito fácil corromper. Essa é a verdade. A gente vê políticos todos os dias no meio de falcatruas, né? Sim. Então existe uma linha ali para você seguir. Isso deve ser muito difícil, imagino eu. Ainda mais você que é pastor. Sim. Porque como que funciona isso? Você vê, né? É uma pergunta. Eu sei que é uma pergunta. Não, é uma pergunta muito boa, sabe por quê? Porque você falou algo que a política ela corrompe. Mas eu cheguei a uma conclusão, que a política, o dinheiro e o poder não são eles que corrompem. Eles só revelam o que está dentro da pessoa. Se a pessoa ela já tem uma raiz de corrupção dentro dela, ela vai ser potencializada porque ela está tendo acesso. Eu já recebi, eu posso aqui enumerar várias propostas, das mais mirabolantes, assim, para corromper. Só que depende daquilo que está no teu coração, né? A boca fala o que o coração está cheio. Então, se você está com o teu coração cheio de corrupção, isso só vai ser potencializado, né? Tem um ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão. Mas o que acontece é que a pessoa tem a oportunidade naquele momento, seja porque ela tem dinheiro, porque ela tem poder ou porque ela está na política. As portas vão se abrir para a pessoa fazer a coisa, ou certa ou errada. Só que a vida, Cristiano, ela é feita de escolhas. É a lei da semeadura. Tudo aquilo que você semear, você também vai colher. E eu decidi só colher coisas boas. Para isso eu tenho que semear coisas boas. Sim. Então a oportunidade de se corromper sempre vai ter. Só que você precisa dizer não. E aí ele vai sempre de pequenos focos de corrupção. Né? Porque a pessoa que de repente fura uma fila, é a mesma pessoa que vai poder depois lá na frente se corromper. Sim. Pessoa que leva, sei lá, uma resma de papel do escritório lá porque ninguém tá vendo, é a mesma que depois vai pegar uma propina, vai fazer isso e aquilo. Então, não é a política que corrompe, mas ela revela o que está dentro da pessoa, né? Porque, de fato, eu imagino que deve ser muitas propostas, aí conforme você vai subindo, vai para um deputado, deve ser muito mais, vai aumentando os níveis, muito mais certeza, dinheiro envolvido, muito mais oportunidades e por aí vai. Porque a gente sabe que tem político, por exemplo, lá em Brasília, que a carreira dele é ganhar, sei lá, propina para votar lei, por exemplo, projetos. A gente sabe disso, tem muito disso. Muito. Infelizmente. Isso é um dos motivos pelo qual o Brasil ainda não mudou, de fato. Porque se não existisse isso, tem alguns estudos que falam que o ralo da corrupção, ele leva mais de 60% do que nós geramos. Caramba. É muita coisa. Cara, velho. Então, é absurdo, né? É um absurdo. Agora, você já parou para pensar como o nosso país é rico? Se com tanta corrupção ainda tem tanta riqueza, ainda tem tantas oportunidades. Agora, imagine se não tivesse isso. Caraca. Aonde nós estaríamos como nação, sabe? Então, isso fica o desafio. E aí, a gente precisa olhar primeiro para dentro de nós antes de falar dos outros, né? Meu pai me ensinou que quando você está apontando o dedo para alguém, você está 3 dedos apontando para você mesmo e um para Deus. Sim. Então, antes de querer apontar para os políticos, que é o que mais está na vitrine, né? Em corrupção, vou colocar assim entre aspas, é de repente olhar para si mesmo. Porque, mais uma vez, alguém colocou ele lá. Sim. Nós vivemos agora um processo eleitoral onde, infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas venderam o seu voto. Sim. Só que, enquanto tiver pessoas que vendem o voto, vai ter pessoas comprando o voto. Sim. E aí que tá. Se não tivesse o interceptador, não teria o ladrão, porque não teria para quem vender. Então, aí já entra onde eu penso que nós precisamos fazer uma reflexão. Como nós estamos vivendo, como o cidadão está vivendo. Daí, de repente, ele quer cobrar isso e aquilo, porque daí tem essa dinâmica, né? Quando a pessoa vende o voto, ela não tem nem como cobrar o político dela. Viu? Tem gente que nem vendeu o voto, tem gente que acreditou na picanha. É verdade, não vamos muito longe. Não ganhou nada, ele só acreditou. Só acreditou numa lenda, né? Mas Bom, e me diz uma coisa, voltando ali à parte religiosa. Sim. Como que você vê Deus? Cara, Deus, ele é muito mais do que uma palavra, né? Ele é essência. A essência de Deus é o amor. Deus, ele existiu desde sempre. Ele não precisou de ninguém para criá-lo. Ele é o Criador, né? Só que, ao mesmo tempo, ele é a essência de tudo. Quando você parar para pensar, é até uma coisa tão
pequena quando as pessoas não acreditam. E eu respeito todas as pessoas, inclusive aquelas que não acreditam em Deus. Só que é muito mais difícil não acreditar em Deus do que acreditar nele. Eu vivi isso, né? De ver, eu não tinha chance nenhuma de estar aqui. E Deus me trouxe de volta. Quando você olha uma florzinha ali, dela do nada, de repente, ela brotar e ficar aquela coisa mais linda. Ali E tem achar que vida. tudo isso foi uma explosão cósmica. Cara, você tem que ser muito, assim, é muito pequeno você acreditar que não existe um criador. Então, Deus, ele, de fato, ele é muito mais que um criador, mas ele é um pai. Sabe que hoje nós vivemos uma sociedade que ela é ausente de pai. Uma boa parte dos problemas emocionais estão ligados à falta da paternidade. E aí, quando você não tem a paternidade terrena aqui, é difícil você ter Deus como pai. Sim. Né? E como que você vê? Você acha que Deus, ele é um ser? Ou ele é uma energia? O que você pensa? Assim, vamos pensar se a gente tivesse a capacidade de vê-lo, como seria? Eu acredito que Deus, ele é muito mais do que a energia. Ele é uma pessoa. Só que ele é uma pessoa um pouco mais complexa, que o nosso próprio entendimento não vai conseguir atingir. Como pode um Deus, ser três? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como pode esse Deus, que ao mesmo tempo que ele é Deus, mas ele também é Pai? Algumas pessoas têm Deus tão distante, mas ele está tão perto que ele está dentro de nós. Então, eu não consigo acreditar que ele é somente uma energia. Para explicar, talvez seja algo bem romântico, dizer que ele é uma energia, que você pode sentir ele na brisa, ou no vento, ou no sol e tal. Só que ele é muito mais do que isso. E aí vai da da abertura do seu coração de querer ter ele mais perto de você. Isso, porque essas perguntas, elas são bem particulares, Sim. porque cada um vê de uma forma Com diferente. certeza. Quem acredita em Deus, como que ele pode imaginar? Deus é assim, ou é um Você já deve ter visto aqueles desenhos, né? Sim, de Deus, um barbudão, com um tridente, um cajado na mão, sentado pronto ali no teu no trono. e tal. Cara, isso é tão pequeno. Se parar pra pensar na grandeza de Deus, cara, é muito, muito pequeno. Sim, exatamente. E me diz uma coisa. Como você acha que a gente pode falar com Deus? Por exemplo, em que momento? Eu quero dizer assim, é só abrir a boca e falar, ele ouve, ou você tem que ter um estado de espírito? Como que você acha? Eu gosto muito do que Jesus nos ensinou. Jesus, ele ensinou, os discípulos perguntaram para ele, mas como nós devemos orar? E Jesus disse para ele, orem dessa forma. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, tanto aqui na terra como no céu. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Essa é uma oração. Mas entende-se que essa oração ela é um modelo. Ela não é uma oração para ela ser repetida, somente a repetição. É importante rezarmos, orarmos o Pai Nosso? Sim, é importante, porque isso nós estamos repetindo o que Jesus nos ensinou, mas ele é só um modelo. Ele começa dizendo, Pai Nosso. Primeira coisa, ele é Pai. Pai é aquele que está próximo. Ele não é só meu, ele é nosso. Então é o meu relacionamento, tanto de forma vertical, quanto o relacionamento horizontal. Isso forma cruz. Sim. E é esse relacionamento que nós precisamos ter através da pessoa de Jesus. E aí Jesus, ele é esse intercessor. Quando eu oro, quando eu falo com Deus, eu falo em nome de Jesus, porque ele está intercedendo ao Pai. E aí ele, Pai nosso que estás no céu. Veja, ele está no céu, mas como pode esse Deus estar no céu e ao mesmo tempo estar dentro de mim através do Espírito Santo que está dentro de mim? Então o que Deus quer nesse relacionamento, que é a oração, que é falar com ele? É um relacionamento íntimo. É você a tal ponto de ter intimidade com ele. Eu sou casado e eu sei o que minha esposa está passando ao olhar para ela, se ela está bem ou não está bem. Mas como que a gente construiu isso? Eu sou há 29 anos casado. Por quê? Por conta do relacionamento. O que Deus quer é um relacionamento. É muito mais do que uma religião.
né? Eu não prego religião, eu prego relacionamento. A religião é boa. O sentido da religião, a palavra religião, significa do religar, veio de Sim. religar. Ele é para religar o homem a Deus. Mas eu penso que as religiões, de uma forma geral, se você não tomar cuidado, elas mais separam os homens de Deus do que unem. Não liga mais. Mas o que vai ligar de verdade é você ter intimidade com Deus. É você, como eu estou falando com você, você falar com Ele. Você não precisa de um ritual de, Deus Todo-Poderoso. É igual, eu uso uma ilustração, né? Meu filho, quando pequeno, ele não chegava diante de mim e se ajoelhava e falava, bendito Paizinho, você me permite abrir a vossa geladeira para eu pegar um iogurtinho? Não, ele abria a geladeira e pegava. Por quê? Sim. Porque ele é meu filho. Da mesma forma, a gente, para acessar as coisas do Pai, se você tem intimidade com Ele, você acessa, você conversa com Ele. Quando você estiver andando, a Bíblia vai falar orar sem cessar. O que é isso? É você a toda hora estar orando? Não. É você estar tão em comunhão com Ele que, de repente, já tive várias experiências dentro. Eu estar no carro assim, preciso tomar uma decisão, Deus me ajuda aí nisso aí, pá. Como se estivesse conversando com um amigo, e Ele é o meu amigo. O tempo todo conectado. O tempo todo conectado, cara. É muito legal a ilustração da internet aqui. Sim. Né? Eu gosto muito de tecnologia, você também gosta. Sim. É você estar conectado aqui num Wi-Fi direto, mais conectado do que o do Elon Musk, do que a rede dele lá. Sim. É você estar conectado com ele, porque quando você perde esse sinal, cara, você pode fazer o que quiser que você não vai ter essa conexão. É você não perder o sinal, é você estar em contato direto com ele, não importa a tua situação. É você estar em contato com ele. O apóstolo Paulo vai dizer que eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tendo ou não tendo, em fartura ou em dificuldade. Cara, isso é relacionamento. Sim. É você estar bem. Pô, eu amo minha esposa. Se eu tiver com feijão para comer, só feijão, a gente vai estar legal porque a gente tá comendo junto, entendeu? Sim. Se estiver comendo uma carninha, melhor ainda. Melhor ainda. Mas tá tudo bem se não tiver. É verdade. Entendeu? Isso vai muito de você ter esse relacionamento íntimo com ele. Então, resumindo, é uma conversa, cara. É uma conversa. E me diz uma coisa, você acredita, você já deu essa resposta na nossa conversa aqui, mas você acredita em livre-arbítrio ou você acha que a gente tem um destino? Por exemplo, vamos pegar a sua história mesmo, Sim. não precisa ir longe. Sim. Você está destinado para você ter um propósito, certo? Para você passou pela situação do Covid, que foi uma situação muito difícil, e você poderia ter morrido e, enfim, encerrado sua história, mas você está aqui, você ganhou para vereador, já vai entrar no segundo mandato, você tem um propósito. Sim. Você é pastor também, é um propósito. Então a gente está no ponto A e vamos chegar no ponto B. Você tem esse destino para você chegar lá ou são escolhas? O teu livre-arbítrio escolhe... ou seja, você vai chegar de qualquer jeito lá, está destinado isso ou não? O que você pensa sobre isso? Você vê, tem várias teorias quando você vai estudar sobre teologia, sobre algumas linhas teológicas, que é o pré-determinismo, né? A pessoa acha que ela é pré-determinada, e eu respeito, tá? Eu entendo que todos nós estamos predestinados à salvação. Porém, a salvação ela é individual. Ela passa por um processo individual. Da mesma forma, eu estou predestinado. É como se eu tivesse, eu vou usar aqui uma alegoria, eu tenho uma pré-reserva. Por exemplo, graças a Deus, depois de anos sonhando, eu vou fazer um cruzeiro agora no dia 20. Vou viajar dia 20. Legal. Eu tenho uma pré-reserva lá, já está tudo pago, graças a Deus, mas eu posso não ir. Porque eu posso ter uma atitude minha, pode causar eu não ir para lá, porque eu tenho essa pré-reserva. Nós estamos predestinados a muita coisa, sim, só que eu acredito que Deus ele nos deu a liberdade de escolha, porque senão qual Deus seria esse que escolheu alguém, né? Determinou alguns para a salvação, ou alguns para cumprir um propósito e outros para não. Eu acredito que Deus chama a todos, mas nem todos sentem essa responsabilidade de fazer cumprir. O próprio Jesus, é bem engraçado essa história, porque mesmo Jesus sendo filho de Deus, ele tinha um propósito, mas ele fazia muitas coisas intencionais. E ele ainda dizia assim, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Sim. Ele fazia acontecer algumas coisas. Poxa, mas já estava
determinado. Tá, mas ele fazia acontecer. Da mesma forma, eu acho que a gente tem um propósito, como eu estava falando aqui do destino, né? Ou da onde a gente quer chegar. Mas não é só chegar lá. É o que você vai fazendo na sua viagem. Você tem suas escolhas. Você tem as suas escolhas. Então, eu acabei de falar aqui da lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, ele também colherá. Porque me parece muito assim, é muito fácil se a pessoa ela está pré-determinado que vai acontecer tal coisa. Então eu posso viver a vida do jeito que quiser, que vai chegar lá na hora e vai. Mas eu penso assim, Deus ele é tão amoroso, tão misericordioso, que ao mesmo tempo que ele aponta para o teu futuro, ele vai fazer de tudo para, mesmo que se você saia da linha dele, da rota dele, né? Mais uma vez usando a ilustração da tecnologia, é como você colocar no teu Waze, lá no teu Google Maps, o destino onde que você quer chegar, e aí você pega uma rua porque, poxa, aquela rua ali me parece melhor do que a que o Waze está me mandando. E aí às vezes eu caio num condicionamento. E aí o que ele faz? Recalculando a rota. Sim. E ele faz novamente você voltar para essa rota. Da mesma forma eu entendo que Deus ele nos deu um propósito, só que eu posso sair desse caminho, mas ele sempre vai, pela sua misericórdia, nos apontando para chegar nesse destino. Então, mas nós chegamos... vou explorar mais com você. Por você ser pastor, né? Essa pergunta, ela faz parte do podcast, eu pergunto para todos, porque eu acho interessante, porque tem uma ideia. Sim, são visões diferentes, cara. E com você dá pra gente explorar mais, porque a gente vai para um lado mais que dá pra gente debater no sentido de o destino, se você vai chegar lá, não importa o que aconteça, você vai chegar lá. Uhum. Isso, se você tá destinado, seja na marra, seja amarrado no porta-malas de um carro, mas você vai chegar lá. Então isso é destino. Isso é destino. Por exemplo, você seria vereador de qualquer maneira, ou se você tivesse falado assim, não quero me envolver com isso. Esse é o ponto. Talvez uma hora da sua vida você teria que se candidatar, esse é o ponto. Porque que eu vejo assim, vou dar um exemplo. Na própria Bíblia, existem vários momentos da Bíblia que fala a história de Moisés mesmo é uma história onde ele não teve escolha. Moisés não teve escolha. Moisés, ele nasceu destinado a tirar o povo do Egito e por mais que ele não quis de maneira nenhuma, ele teve que fazer aquilo, ele foi obrigado a fazer aquilo. Outra história. Mas você acha mesmo que ele foi obrigado? Sim, porque pelo menos o que os relatos da Bíblia... Pensa, quantas vezes ele tentou fugir? Tudo bem, mas você acha mesmo que ele foi obrigado? Porque pensa comigo, ele poderia ter escolhido não fazer aquilo. Ele poderia não ter escolhido. Ele foi projetado para aquilo, mas ele poderia. Se ele não tivesse sido o escolhido, vou colocar assim, e ele tivesse negado aquilo, Deus iria levantar outro para cumprir aquele propósito. Mas ele negou várias vezes, ele não quis ir. Não quis, mas em todas, o que eu falei do reconduzir a rota? Era sempre Deus dando a oportunidade dele cumprir o propósito. Se fosse para olhar desse lado, por que vamos usar na própria figura de Jesus, na traição de Jesus e em Pedro ter negado Jesus. Qual que era a diferença de um dos dois ali? Um traiu e outro negou. Sim. Mas se fosse olhar, o que traiu, ele traiu só apontando quem era o mestre. Mas todo mundo sabia quem era. Mas a história... Pedro ter negado Jesus 3 vezes também era predestinado. Porque Jesus avisou antes que o galo cantasse, você vai me negar 3 vezes. Sim, eu concordo com você em vários aspectos. Só que eu seria muito... eu me sinto muito mal quando eu coloco alguma coisa que é fechado assim, ó. Que não importa o que aconteça, vai acontecer isso. Não, eu entendo, por isso que eu digo que é visão. Claro. Ó, outra história, José. José é uma história que também, não importa o que acontecesse, a história de José ele foi vendido pelos irmãos dele, porque os irmãos dele tinham inveja dele. E aí foi preso, aí depois se tornou governador, para depois salvar a própria família dele. Então é uma história onde tudo se conecta. Sim. Então se ela se conectava, por mais que não importa o que aconteceu, ela tinha que acontecer, tinha que José estar naquele momento e salvar a sua família. Então isso que eu digo de destino. Não importa, porque
no caso de José, no caso de Moisés, até a gente pode usar assim, ó, poderia ser outro. Mas no caso de José, não, teria que ser José, não teria como ser outro. Entende o que eu quero dizer? Então, o destino, se ele é traçado, não importa o que você faça, você vai ter que chegar lá. Como você falou de recalcular a rota. Você saiu da rota, daqui a pouco ele volta de novo. Esse é o ponto. Mas deixa eu só trazer uma reflexão. Se eu pensar só dessa forma, me dá a impressão que algumas pessoas Deus destinou para ter uma morte trágica. Deus destinou para ela sofrer. Deus destinou ela para ela ter uma vida que destrói outros. Porque é muito bom a gente ver resultados positivos. Mas quando você olha com essa visão do pré-determinismo, você pensa assim, por que aquele homem que matou a criança, será que ele foi predestinado a matar aquela criança? Será que Deus queria que ele matasse aquela criança? Será que... Você entende? É nesse sentido que... Para trazer a reflexão mais uma vez. Sim, acho que claro. essa reflexão é importante. O meu papel aqui é provocar. Exatamente. Tá? E o meu papel é contrapor a tua provocação e trazer uma nova provocação. Sim. Porque é muito fácil a gente olhar para o que aconteceu, e não estou falando só nesse fato, então quer dizer que foi da vontade de Deus, foi predestinado Deus que Hitler matasse os milhões de judeus que ele matou. Então, por isso que eu digo, é uma coisa de se pensar muito, é muito filosófico isso, sim. Porque se você vai para um lado, você vai ter uma opinião, se você vai para o outro, você vai ter outra opinião. Sim. E assim, se tem uma coisa que eu aprendi, é que a gente tem que respeitar a opinião de todos. Sim. Esse é o primeiro princípio. E o segundo, que nem todas as perguntas têm respostas fechadas. Né? Isso vai depender muito do óculos que você veste. Né? É a cosmovisão que você foi criado, a tua cultura, o teu background religioso, da forma que você foi constituído, é a visão que você vai ter. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que são de extrema esquerda, inclusive lá na Câmara de Vereadores. Cara, tem uns troços que, humanamente falando, é impossível alguém em sã consciência pensar como eles pensam. Sim. Mas o cara tá tão assim... Por quê? Porque aquilo que veio construindo a história dele, Sim. E a pessoa não quer mudar. Essa é a verdade, não quer mudar. E aí ela vai pensar daquela forma, entendeu? Então, pensando nisso, eu diria para você, você tem razão nessa construção de pensamento, mas ao mesmo tempo trago uma reflexão do outro lado. Sim. Porque, cara, quando você imagina nas desgraças que acontecem no mundo, como pode um Deus amoroso pré-determinar que aconteça as desgraças? Vamos pensar aqui, até você citou Judas e Pedro, né? Judas, por exemplo. Judas nasceu com aquele propósito, acredito eu. Se não fosse Judas, seria alguém. Mas alguém teria que trair Jesus. E aí que entra a questão. Alguém teria que trair. Então, vamos lá. Por mais que E por que foi Judas? Então, existe um motivo por ser ele. Mas assim, ele nasceu assim, ou ele se tornou... O que fez com que seria ele? É o primeiro ponto. Segundo ponto, se a pessoa está destinada a trair, como foi o caso de Jesus ser traído por Judas, ele tem culpa? Esse é o ponto, essa é a reflexão. Porque se ele nasceu com aquele propósito você imagina, traição de Jesus, é algo histórico, sério, e para religioso até malha o Judas, né? Exatamente, até hoje, né? Então, assim, se ele estava destinado, ou que fosse outro, que fosse, sei lá, João, que fosse qualquer um, sabe? Pedro, porque segundo a Bíblia, Jesus amava mais Pedro do que a todos os outros. Não, né? João. Era João que era o amado. Então. O mais amado era João. Então, agora vamos lá. Se Judas nasceu com esse propósito, ele teria culpa? Esse é o ponto. Pois é, mas aí vamos falar em comparação, já que você está comparando. Vamos comparar qual foi o erro de Pedro e o erro de Judas. Sim. Se você colocar, primeiro que nessa ideia de pecado não tem pecadinho, não tem pecadão. Sim. O erro é erro. Ele errou, pecou igual. Os dois. Mas um traiu e o outro negou. Sim. Um traiu uma vez, que só deu um beijo na face e mostrou que ele era o Messias. Quem matou não foi Judas. Judas só apontou quem era. Sim. Só que Pedro, ele negou por 3 vezes. Sim. Só que Pedro se arrependeu. Judas não se arrependeu. Judas, ele teve remorso e aí ele tirou a própria vida. Sim. Mas
O remorso é uma forma de arrependimento, Pois talvez. mas não gerou uma transformação no Sim. coração dele. Não, Essa é a diferença. sim, ele Não gerou uma mudança. Não, eu concordo. E essa é a diferença. Os dois pecaram. Se fosse colocar em níveis, eu poderia dizer até que Pedro, porque ele negou 3 vezes e o outro traiu uma vez, vamos colocar Sim. assim entre aspas, o que Pedro fez seria talvez até mais grave do que Judas. Não pela consequência, mas no momento em si. Pedro não foi parceiro. Talvez isso, exato. Mas você pensa que só que os dois tiveram a chance de se arrepender, inclusive Judas. Você acha que se Judas não tivesse, se ele tivesse se arrependido de verdade, você acha que Jesus não perdoaria ele? Com certeza. Mas assim, a origem da nossa fala aqui, do nosso debate, é uma questão Mas você acha que ele estava predestinado a morrer? Isso que eu tô dizendo. É assim, alguém teria que acontecer, estava escrito. Inclusive até... Trair, mas não morrer. Ele não precisava ser... Sim, mas assim, ele de qualquer maneira, ele poderia não ter se matado, eu não sei. Mas não tava... Será que não estava escrito isso? Esse é o ponto, quer dizer. Porque a origem da pergunta aqui é livre-arbítrio ou destino. Então, se a gente pegar até a própria história de Jesus, ele tinha um destino, ele tinha que cumprir aquilo. Sim. Ele nasceu com esse propósito. Então, vamos lá. Então, vamos mais lá atrás, então. Se acreditar dessa forma do que a Bíblia é a verdade. Interessante. Legal, isso, né? gosto disso. A gente levando em consideração que a Bíblia é a verdade, a história de Adão e Eva, da queda do homem, eles não estavam predestinados à queda. Eles foram criados para viver eternamente, só Sim. que deu uma condicionante. Se comerem do fruto que está no centro do jardim, no dia que comeres, certamente morrerás. Sim, no caso deles, realmente, de fato, não era não existia só existia uma condição ali, mas Exato. O destino deles seriam aquele. Você vê? Então, sim, a gente consegue trazer outras reflexões de outras pessoas. O próprio Davi, rei Davi, que foi a Bíblia fala que ele não houve nenhum rei como ele. Sim. Foi o melhor rei de todos os tempos e tal. Mas ainda assim, esse cara que era chamado segundo o coração de Deus, fez o que fez. Sim. Traiu a mulher, traiu o amigo. Urias lá, mandou matar, fez tudo o que fez lá e era o cara segundo o coração de Deus. Sim. Com certeza. Não, mas a reflexão é boa, amigo. Viu? Dá um debate, dá um podcast isso daqui. A gente pode marcar um pra isso. Uhum. Tá, vamos dar sequência que a gente já tá mais de 1 hora aqui. Uma outra pergunta que é bem interessante que eu faço aqui pro pessoal, e eu gosto depois de... O pessoal gosta dessas perguntas, se você encontrasse um baú, e nesse baú, dentro dele tivesse tudo que você perdeu na vida, qual seria a primeira coisa que você procuraria? Cara, assim, eu fui tão resolvido nas coisas que eu já perdi, que eu não sei se eu procuraria alguma coisa que eu perdi. Porque se eu perdi, é porque ou ela não era para estar comigo, ou porque eu deixei ela de lado mesmo. Sim. Então, olhando para esse baú agora, eu posso olhar ele na minha frente aqui e ficar, que legal, perdi. Que legal, perdi. Passou para mim. Fecharia ele. Fecharia e tô de boa. Não, legal. Não, interessante. E uma última pergunta aqui que eu acho bem forte, filosófica. Samuel, o que é a vida? A vida, ela é um milagre. Para mim, a concepção da palavra vida é um milagre. A gente pode filosofar aqui, né? A gente pode viajar na maionese, falar que é a consistência, a constituição do DNA. Eu posso falar que de forma filosófica, que a vida veio a partir da fecundação do óvulo. Então, mas para mim é um grande milagre. O que aconteceu, posso usar mais uma vez a minha própria história, ela é um milagre. Para eu estar vivo hoje é um milagre. O fôlego, uma coisa tão simples, Cristiano, que é respirar. Respira agora. Simples. Você faz força para respirar? Não faz força, cara. Mas a minha vida estava agora como organismo, né? Eu estava perdendo a vida ali, uma coisa tão simples que era respirar, eu não conseguia respirar. Então, para mim, a vida é um milagre. É um milagre. Eu vivo esse milagre. Porque se não fosse esse milagre, eu não estaria aqui hoje com toda certeza. De novo,
O que é a vida? É a essência de tudo. Ela é a essência não só de uma criação, mas da sua existência. Hoje, você não... e aí, mais uma vez, né, o pessoal viaja, tem muita gente que defende mais, e não tem problema isso, tá? Mas tem gente que defende mais os animaizinhos do que pessoas. E aí, o que é mais importante? É uma pessoa ou um animaizinhos? Os dois são importantes, extremamente importantes. Por quê? Porque os dois têm vida. Os dois têm vida. Os dois precisam ser cuidados. Por fim, Samuel, o que é a vida? A vida é o que faz você hoje estar aonde você está. Vida é a tua essência, é o que você é. Não é aquilo que você quer ser, é o que verdadeiramente você é. Se você está respirando, você está vivo. Se você está conversando, você está vivo. Só que nós vivemos hoje num mundo de zumbis, onde as pessoas acham que estão vivendo, mas na verdade elas estão morrendo, porque elas estão olhando somente para o seu próprio umbigo, não estão olhando para as necessidades alheias, e eles não estão se conectando com aquele que é o Criador da vida, aquele que nos deu a vida. Então, se eu pudesse dar um recado para alguém aqui, se conecte mais com aquele que te deu a vida, que se você estiver conectado com ele, você vai entender o verdadeiro significado de viver e viver de forma intencional e abundante. A nossa igreja a gente chama Vida Plena, que está baseado no versículo que fala que Deus nos deu vida e vida em abundância. Ele nos deu uma vida plena. Plena é você ter plenitude em todas as áreas, espírito, alma e corpo. Você ter essa vida completa, essa vida abundante. Muito bom. Quer deixar um recado pro pessoal? Primeiro recadinho se você quer conhecer mais sobre o nosso trabalho, acompanhe nas redes sociais da Samuel Pinheiro Oficial. A gente está agora num projeto aí para os próximos 2 anos, nós já estamos trabalhando para isso, que é preparar o caminho para 2026 como pré-candidato a deputado. Estamos ainda estudando se deputado estadual, deputado federal, mas de fato a gente vem como candidato a deputado. Mas o recado final é para você, faça valer a pena a sua vida. Eu não sei o tamanho do teu problema, não sei o tamanho da tua dor, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu posso te dizer uma coisa, nada é tão grande a ponto de ser impossível para Deus resolver. A Bíblia vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você está desesperado, se você está agoniado, se você não sabe o que fazer, vai buscar ajuda. E essa ajuda muitas vezes pode ser espiritual, como ela pode ser psicológica, de um profissional, de até mesmo remédio, mas viva hoje de forma intencional. Eu falei um pouquinho antes aqui que quem vive do passado, ele está em depressão. Quem vive só do futuro, do que vai acontecer, está na ansiedade. Viva o presente. Esse presente que Deus nos dá, que é o dia chamado hoje, faça valer a pena. Deixe a sua marca na história, porque essa história vai passar. Mas o que você vai deixar para essa história? Cada um de nós estamos construindo algo. E o que nós estamos construindo? Da maneira como você está construindo, vai determinar o tamanho do teu prédio. Quanto mais profundas são as tuas raízes, a tua fundação, mais você vai poder crescer para cima. Mas antes de crescer para cima, se cresce para baixo. Então, estabeleça umas fundações firmes mesmo e cresça para cima. Saiba que Deus tem um plano na sua vida e foi muito bacana estar aqui com vocês. Tamo junto. Até depois do fim. É isso aí. Pessoal, chegamos então ao fim do 15º episódio do Rico Podcast, foi muito legal. Qual que é as suas redes sociais? Samuel Pinheiro Oficial, tudo junto, Samuel Pinheiro Oficial, lá você vai encontrar tudo que a gente tem lá, também tem o nosso site, samuelpinheiro.com.br e vamos lá, segue a gente lá, compartilha, curte, compartilhe também esse podcast aí para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho do nosso trabalho. É isso aí. Também sigam as mídias sociais, Rico Podcast, YouTube, Facebook, Instagram, enfim. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por acompanhar. Como o Samuel falou, compartilhem aí, porque foi muito interessante o podcast, foi bem legal. E você viu que, assim, uma coisa que eu já falei para ele aqui e vou falar para vocês, se todos os vereadores fossem preparados dessa forma, a gente estaria diferente e São José estaria bem melhor. Mas é isso. Valeu, Samuel.
Obrigado pela presença. Tamo junto, um abraço. Valeu, pessoal.